também. Aí, se for possível, eu esqueci de... Estamos gravando, agora. Ah, tá joia. Então, beleza. Show de bola. Boa noite. Falou, irmãos, bem-vindo. Boa noite, meus amados irmãos, bem-vindos. Estamos passando aqui um slide, né? Lembramos de agora, né, começar a gravar, mas certamente vocês já vão pegar aqui a parte principal, né, do que nós estamos vendo hoje, que são homens no ministério infantil, tá bom? Homens da Quinta Igreja, especialmente para vocês. Vamos começar a ver aqui, então, 4 razões básicas por que sou a favor de homens dando aula para crianças na EBD. É um artigo do Renato Vargas, né, um pastor conhecido por muitos. Ele escreve também, ele é conferencista, né? Inclusive, eu vi lá que ele escreve alguns artigos para aquele site Voltando ao Evangelho, né? Ou Voltamos ao Evangelho, alguma coisa assim. Mas ele é muito conhecido. Então, vamos passar a ver aqui o que ele escreve. Vivemos no Brasil uma grave crise familiar, onde uma das principais características tem sido a ausência masculina em boa parte das residências. A consequência disso tem sido severas, visto que muitas crianças têm crescido sem uma salutar referência paterna, o que, de certa forma, tem contribuído para o surgimento de inúmeros problemas entre adolescentes e jovens. Pensando nisso, e entendendo que crianças precisam de boas referências masculinas, tenho enxergado a escola bíblica dominical como uma excelente oportunidade para que homens possam servir a Deus, lecionando para meninos e meninas, atenuando assim a ausência ou, em alguns casos, a omissão paterna em muitas famílias. Isto posto, elenco pelo menos 4 razões básicas por que sou a favor de homens dando aula para crianças na EBD. Então, passaremos a ver aqui agora essas 4 razões básicas, né, que o pastor Renato Vargas coloca, né, que ele entende. Ele é a favor de homens dando aulas na EBD, né, para crianças. E eu, como eu disse aos irmãos, eu também praticamente concordo 100%, praticamente 100% com ele. Tem algumas coisinhas que eu entendo aqui que certamente ele quis dizer, como eu vou mostrar aos irmãos aqui nesse primeiro ponto. Eu entendi o que ele quis dizer e preciso só dar uma explicada melhor para os irmãos aqui. Então, pastor Alex, lê esse primeiro ponto aí, por favor. Sim, senhor comandante. Primeiro, homens dando aula para crianças na escola bíblica dominical contribuem com uma postura mais firme na construção de valores cristãos. Penso que firmeza e doçura devem caminhar de braços dados na educação de crianças. Mulheres, naturalmente, são mais doces, o que, de certa forma, é muito bom. Contudo, penso que, em alguns casos, firmeza é absolutamente necessário. Concordo plenamente, irmãos. Nós, como homens, passamos essa firmeza, né? Como diz aí o Renato Vaz, as mulheres têm mais tendência a serem mais doces, né? E eu só queria exatamente nessa palavra aqui mostrar uma questão importante para a gente. Isso não significa que nós seremos trogloditas para as crianças, né? E só pegar pesado e sermos aqueles que as crianças terão medo. De forma alguma, não é isso não, tá bom? Porque nós precisamos ser doces também, né? Ao mesmo tempo que as crianças precisam ver em nós uma autoridade, né? Aquela autoridade masculina, o chefe do lar, o líder da igreja, os homens realmente que coordenam, né? Aqueles que veio de casa sendo cabeça do lar. Pode ser que você não seja um líder na igreja, mas elas sabem que você, na sua casa, você que manda, você é o chefe, não é isso? Coisas desse tipo. Mas ali, junto às crianças, elas precisam ter esse contato assim, de amor e de carinho por nossa parte também. É lógico, né? As crianças terem acesso a gente, a abraçar a gente, a ter se sentir à vontade com a gente. Eu vou dar um exemplo aqui que eu passei quando eu comecei, eu acho que foi a primeira aula que eu fui dar na EBD nesse tempo, que os homens começaram a... obrigado, pastor. Que os homens começaram a dar aula na EBD.
e eu acho que foi a primeira aula que eu fui dar. E aí, aquele dia, as crianças estavam que estavam, mas estavam umas doçuras, né, falando ao contrário, elas estavam que estavam, né, estavam muito levadas. E aí a Manu, ela tinha me antecipado, e eu desci depois, eu estava fazendo uma coisa lá no templo, e eu tinha descido um pouquinho depois. E aí a Manu falou comigo, pastor Tony, estou com pena de você, as crianças hoje estão terríveis, elas estão muito agitadas e não parece que elas não querem prestar atenção em nada hoje. Aí eu já fui sabendo disso, né? A Manu já me deu o alerta, e estavam mesmo, irmãos. Eu entrei naquela salinha ali de baixo, ali, as crianças estavam espivitadas, e só tinha mulheres ali. E aí eu cheguei, eu falei, eu preciso, se eu quiser dar aula aqui hoje para essas crianças, eu preciso botar moral já desde agora, já desde o início, para a coisa não desandar. E aí, irmãos, eu deixei a porta aberta da sala e falei assim, já deixei a porta aberta para a criança que não quiser estudar hoje aqui, eu vou pegar na mão e vou levar lá para o culto lá dos adultos, vou entregar para o papai e falar, pai, não quer estudar, está só querendo fazer bagunça. Alguém quer ir contigo, pastor Tony, lá para cima, de mão dada, para entregar para o papai? Se quiser, vamos agora, vamos embora. Aí todo mundo naquele silêncio, né, olhando para mim. Aí eu até corri o risco, né? Imagina se mais fala, eu quero ir para o papai. Mas na hora eu entendi que nenhuma delas ia ter essa atitude, né? Nenhuma delas ia ter essa atitude. E aí eu falei dessa forma, aí ninguém, né? Todas elas ficaram quietinhas. Eu falei, então ninguém quer ir não. Então o pastor Tony vai fechar a porta, tá bom? E entendendo que todos vocês querem ouvir a palavra de Deus. Aí fechei a porta, então vamos agora prestar atenção na palavra de Deus e vamos passar a estudar. E foi uma benção, né? Foi uma benção. Ficaram com medo de mim? Pode ser. Daquele início ali ficaram com medo de mim. Mas eu não continuei a aula dessa forma, né? Eu fui mostrando carinho, mostrando atenção a elas. Foi uma aula, foi um espetáculo, né? Correu tudo bem. Então é dessa forma, irmãos, que o homem precisa mostrar às crianças. Um homem mostra assim, firmeza às crianças dessa forma. Né? Eu lembro de um professor de história que a minha turma na escola era terrível com as outras professoras. Eram terríveis, mas quando entrava aquele homem em sala de aula, irmãos, ficava todo mundo quietinho, botava, desculpa a expressão, o rabo entre as pernas, ficava todo mundo quietinho em sala de aula, porque o cara botava bronca e botava moral na sala de aula. A professora que antecedia ele não conseguia dar aula. O cara entrava em sala de aula e ficava todo mundo quieto. Por quê? Porque ele tinha firmeza, mas ao mesmo tempo, irmão, só foi com ele que eu aprendi história, foi com aquele homem que eu aprendi história, porque todo mundo prestava atenção na aula dele, porque ele colocava a moral na sala de aula. Então, assim, os homens têm mais essa questão mesmo. As mulheres já têm um pouco mais de dificuldades, algumas não, mas algumas têm, mas os homens são mais voltados para essas questões assim. Então, esse é um ponto, tá bom? Eu vou passar para o segundo ponto aqui, porque está tudo muito interligado também. Eu tenho que compartilhar aqui de novo. É só você compartilhar do slide de antes. Não. Eu vou colocar aqui de novo na... Não, amigo, é só você colocar o outro quadrinho, que já vai dar onde ele estava. Isso, do slide. Entendi. Show de bola. David, você pode ler esse segundo ponto, fazendo um favor? Posso, pastor. Segundo ponto. Homens dando aula para crianças na escola bíblica dominical contribuem para a construção de um modelo masculino para crianças que não possuem referências masculinas em suas casas e lares. Meus amados, esse segundo slide também é de suma importância, né? Eu posso fazer até mais um exemplo aqui, porque isso aconteceu ontem, de uma mulher, né, que ela tem acho que 5 filhos, e numa conversa que ela estava tendo comigo, ela se abrindo comigo, né, dizendo das dificuldades que ela tem hoje em dia para criar os filhos, porque dificuldade financeira, e tem filho com dor de dente, que ela não está conseguindo levar a dentista, ela não consegue, só consegue colocar o básico em casa, às vezes só tem macarrão, mas não tem faltado o básico, né? Mas é só o básico mesmo, não tem assim como pagar um curso, um dentista, nem para ela, nem para os filhos, por conta da dificuldade financeira.
mas é uma mulher, né, que teve uma vida, né, desde a juventude muito desregrada, tem filhos, 5 filhos, né, acho que cada um, não sei se é cada um de um homem diferente, mas, enfim, ela se abrindo comigo, falou que ela não teve, as pessoas às vezes julgam ela, mas que ela não teve uma educação familiar, a mãe dela não criou ela de perto, não teve ensinamento na família, o que ela aprendeu, ela falou assim, o que eu aprendi no mundo. E aí eu falei, né, primeiramente, que Deus está dando oportunidade a ela de fazer diferentemente com os filhos dela, né, para ela Deus agora está dando a oportunidade dela dar uma criação aos filhos diferenciada, mas eu também falei com ela o seguinte, aproveitei, né, a deixa para falar que, veja só, né, ela só teve a oportunidade de aprender as coisas com o mundo, e se o mundo, então, imagina a escola, né, irmãos, a escola, e como a gente sabe que tem acontecido, a escola também tem sensualizado as crianças, tem levado os ensinamentos de como é que é o nome que chama? Ideologia de gênero. Ideologia de gênero, obrigado. Ideologia de gênero. Isso tudo tem acampado nas escolas, professores também, muito, às vezes, né, não passam aquela uma vida mais regrada, né, para as crianças. Infelizmente, tem acontecido muito isso. Então, vejam só como isso demonstra que nós, como Igreja do Senhor, homens, cristãos, precisamos mesmo influenciar, ao menos aquelas crianças que Deus tem nos dado para caminhar com elas mais de perto, que são as crianças da nossa igreja. Porque alguns, irmãos, algumas crianças, agora já indo para adolescência, juventude, muitos não têm pai em casa, um pai referencial para ela. E nós precisamos ser esse referencial masculino para essas crianças. São crianças que Deus tem nos enviado para que isso aconteça, né? Então, a gente vai ver também no quarto ponto um pouco sobre isso. Acho que é no quarto, que eu até botei aqui, tá muito ligado, mas eu posso já falar isso aqui de uma vez. Nós, homens, irmãos, precisamos ser referência para os meninos, no comportamento deles, né? Quando eles casarem, né? Eles olham a forma que a gente trata nossas esposas. Eles olham a forma que a gente trata os nossos filhos, a forma que a gente trata eles, né? E se nós sermos um exemplo de Cristo para eles, certamente eles vão ter exemplos bons para se tornarem homens adultos e seguirem os nossos passos, aqueles que Deus tem dado a eles para servir de exemplo, né? Então, vejam a importância de sermos exemplos para os meninos, as meninas, né? Exemplo para as meninas. As meninas, às vezes, também não têm a referência de um pai legal em casa, um pai cristão em casa. Elas vão ver essa referência da mesma forma como a gente trata nossas esposas, e elas vão procurar um homem que trata também a esposa conforme a gente trata, porque elas vão saber, elas vão ser nossas amigas, né? Aquelas crianças, as meninas, né? Amigas nossas, vendo como a gente trata a esposa, como a gente trata os filhos, como a gente trata elas, né? Com cavalheirismo, com educação. E aí elas vão ver, na hora de casar, elas vão procurar homens assim, né? Homens que estão compromissados com Jesus Cristo, fiéis a Cristo, homens compromissados com a igreja, com a obra de Jesus, e elas vão procurar depois casar com homens assim como nós, referentes para elas. Entendem? A importância de trabalharmos com crianças, irmãos? Estão entendendo nesses pontos? Vamos passar para o terceiro ponto aqui. Irmão Marcos, vou projetar aqui, irmão Marcos. Aí você faz a leitura do terceiro ponto, por gentileza. Pode ler, irmão. Terceiro ponto. Homens dando aula para crianças na escola bíblica dominical contribuem para uma visão por parte das crianças de que homens possuem o papel de liderança e ensino bíblico em seus lares, famílias e igreja. Vejam só, né? Olha essa importância, irmãos, também de sermos referência para as crianças. Se elas veem a gente ensinando a Bíblia para elas na igreja, certamente, irmão, certamente, elas vão entender que a gente faz isso em casa, né?
E seria até uma hipocrisia, né, irmãos? Imagina se a gente dá aula para as crianças na igreja e em casa, para os nossos filhos ou para a nossa esposa, a gente não compartilha da palavra e coisas desse tipo, né? Então, mais uma referência para elas, né? Quando a gente leciona para elas na igreja, ensina a palavra de Deus para as crianças na igreja, elas sabem que a gente está ali ensinando isso porque a gente vive a nossa vida diária dentro desses ensinamentos, né? Então, irmãos, percebam também, ensinar para as crianças na igreja nada passa do que ensinar a Bíblia na igreja. Ensinar a Bíblia na igreja. Então, se você tem filho, ensina a palavra de Deus na sua casa, é a mesma coisa, você vai fazer isso também na igreja, tá? E aqui também eu já quero dizer, desde já, tá bom, irmãos? Pode ser que Deus não tenha chamado alguns de vocês aqui, e é totalmente compreensível, tá? Para dar aula, para lecionar na igreja. Pode ser que sim. De fato, pode ter pessoas aqui que não foram chamadas por Deus para exercer essa função na igreja, de dar aula lá na EBD para as crianças. Pode ser que isso aconteça. Mas, mesmo assim, você, como homem cristão, fazendo parte da igreja, de uma certa forma, de uma forma ou de outra, você vai ser exemplo para as crianças. Elas estão de olho em nós, né? Então, elas vão ver vocês não dando aulas diretamente para elas, mas ensinando a elas como? Com o seu carinho, com o seu amor, quando você vê alguma coisa de errado, chamar, né? E mostrar o seu amor, consertando aquilo ali, dando uma bronca, que seja, mas para perceberem que é uma bronca com amor, né? Uma exortação em Cristo que elas estão recebendo. Então, de uma certa forma, irmãos, de uma forma ou de outra, todos nós fomos chamados para ensinar as crianças, seja numa sala de aula, numa EBD, né? E aí, como eu disse, alguns daqui foram chamados para isso, dessa forma mais específica, mas todos nós, de uma forma geral, ensinamos as crianças na igreja, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, da forma que a gente trata as mulheres na igreja, as idosas, os idosos na igreja, como que a gente atua na obra de Cristo, como a gente canta lá na frente, né? Tudo, irmãos, tudo que a gente faz, a gente vai estar ensinando para as crianças, tá bom? E aqui, certamente, entre nós, terão aqueles que foram chamados de uma forma mais específica para estar também tratando com as crianças. E tem um outro ponto aqui também, que certamente a gente vai ver agora. Pode ser que você não seja chamado por Deus para lecionar, né, dentro de uma sala de aula para crianças. Pode ser. Mas pode ser que Deus tenha te chamado para entrar em contato com uma criança, para ligar para uma criança, né, irmão Gilson? Como é legal ver o irmão Gilson fazendo isso com Davi. E olha, meu irmão, você não sabe o bem que você faz a Davi, né? Quando você entra em contato com ele, pergunta como está, né, a vida do Davi, principalmente no início da pandemia, né, você fez isso, se está tudo bem na escola, se está tudo bem em sala de aula. Irmão, isso faz uma diferença tremenda, tremenda, né? Então, é muito importante a gente ter essa ligação. E é uma das coisas que a Bianca também pediu para a gente fazer, que a gente vai ver depois ali de forma mais prática. Mas passando agora para o último ponto, vejam só. Pedi agora o Fábio para ler esse próximo ponto, Fábio. Deixa eu projetar aqui. Esse papo aí. Pode ler, meu irmão. Homens dando aula para crianças na escola bíblica dominical servem como modelo de masculinidade e hombridade em um tempo onde a sociedade vivencia uma grave crise de masculinidade. Muito obrigado, meu irmão. Então, irmãos, a gente falou um pouco sobre isso, mas já também retornando a esse assunto, a gente sabe que as crianças, os meninos, têm sido muito feminizados nas escolas, na televisão. Agora virou moda, né? Ser homossexual agora. Para ganhar like, né? Para ganhar like, você fala que é homossexual para o mundo te dar joinha, né? Então, assim, o mundo tem feminizado os meninos. Esse mundo pode ser que venha se deturpar por conta disso demais, irmãos. Falta de homens mesmo no mundo, né? Então, mais um motivo de muita importância de nós, homens, estarmos caminhando mais perto das crianças de nossa igreja, não é?
e sermos usados por Deus, irmãos, como instrumento ali afinado nas mãos de Deus para estarmos mais próximos das nossas crianças. E como eu disse no início, irmãos, isso estava acontecendo de uma forma muito bonita, né? E a gente, né, dava para perceber que a gente não ia deixar essa peteca cair. A gente acredito, inclusive, que a gente estava num crescimento, né? De estarmos ali se aproximando das crianças, alguns, inclusive, eu posso lembrar aqui, não sei se eu vou lembrar de todos, mas aqui, ó, Juan, o Álvaro, o Cláudio, o Ismael, eu acho que também deu aula para as crianças um dia, né? Eu, o pastor Alex, o pastor Marcos, estivemos lecionando para eles um dia, pelo menos um dia lá, até mais, né? O Júlio, da Giovanni, e alguns outros homens, né? Isso em nosso tempo, fora antes da gente chegar na igreja. Fora antes da gente chegar na igreja, né? Que também tinha isso para a honra e glória de Deus, né? Que bênção. Saber que o homem já tinha essa participação com as crianças assim, tão de perto. O irmão Zedequias, né? Que foi dirigiu o Embaixadores do Rei, né? Irmão Zedequias. Fez um trabalho com as crianças também durante um bom tempo em relação a isso, muito importante também. Então, eu e o Álvaro, né, estávamos lá também, praticamente também dentro desse projeto, dos Embaixadores do Rei, né, jogando bola com as crianças, e como que tem história dali, irmãos, história abençoadas, né, Gilson? Gilson chegou a presenciar algumas histórias lá de crianças, né, jovens, adolescentes brigados, né, irmão Gilson? Lembra disso? E com o conceito... Quer falar? Estávamos juntos lá sempre. Isso. E aí, no aconselhamento, né, eles fizeram as pazes. Eles não jogavam, eles não brincavam juntos. Quando um chegava, o outro saía, lembra? Aí eu percebi aquilo, chamei os dois, conversei, eles fizeram as pazes, começaram a brincar juntos de novo. Crianças do mesmo bairro, né, brigadas, né? Então, isso é tudo muito importante, irmãos. É muito importante. Temos muito trabalho a desenvolver com as crianças, né? E Deus nos usa muito para a honra e glória dele, né? E para o nosso constrangimento até, porque como que Deus, sendo nós pecadores do jeito que somos, né? Somos usados por ele para abençoar as crianças, né? Mas isso é tudo muito maravilhoso, né? Ver a obra de Deus acontecendo. Então, para finalizar, eu queria colocar aqui a parte prática da coisa, para esse momento de pandemia, que ainda estamos isolados. Batendo continência aqui, pastor Alex, para sua esposa, Bianca, que me mandou um áudio que eu pedi a ela, e aí eu vou concluir aqui primeiro, né? Então, isso aqui ainda é a fala do Renato Vargas, né? Depois que o Renato Vargas ele apresenta esses 4 pontos, ele conclui escrevendo o seguinte: isto posto, concluo que o lugar de homem é também na sala de aula, ensinando, instruindo, corrigindo e levando nossas crianças a crescerem no conhecimento e no temor do Senhor. Pense nisso, Renato Vargas. Irmãos, vou só falar aqui uma coisa com vocês rapidinho antes disso. A gente percebeu que ele falou mais a respeito de lecionar, né, na EBD, né, na sala de aula, ali, homens em salas de aula. Mas, como eu disse aqui, certamente alguns de vocês não têm esse chamado, né? Mas o que a gente vai ver aqui agora, certamente terá esse peso também, né, de lecionar para as crianças, mas terá também aquela outra parte de entrar em contato com as crianças nesse tempo. Então, você, homem, que quiser fazer isso, nós vamos, conforme for passando aqui mais um slide, para finalizar da forma prática, eu vou concluir dizendo como a gente pode fazer isso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Então, na prática, irmãos, o que o Ministério Infantil está precisando no momento? No momento, entrar em contato com as crianças. Exemplo, entrar em contato para orar juntos, né? Ali no telefone mesmo, orar junto com elas, perguntar, né, antes da oração, quem sabe, né, perguntar como está na escola, nessa volta às aulas, nós estamos voltando às aulas, como está em casa, né, se estão obedecendo, né, se estão obedientes, coisas desse tipo, bater um papo com a criança, mostrar o seu interesse ali pela vida dela, né, e aí, com isso, orar com ela também e tal. Deixa eu só tirar uma coisinha que está na frente aqui. E fazer devocional.
Esse também é o segundo ponto aqui que a Bianca também gostaria de envolvimento de alguns homens que se sentiram chamados para isso, né? Ou seja, gravar um vídeo utilizando lições prontas, irmãos. Lições prontas, que nós vamos ler gravando um vídeo para as crianças, né? E ali não precisa acrescentar nada, nem tirar nada. Simplesmente faz uma leitura, querendo dar uma palavrinha, fazer uma oração para as crianças verem que elas não têm só professoras, elas têm professores também, homens interessados em ensiná-las a Bíblia. E esses ensinamentos aqui, irmãos, como devocional, uma EBD, a EBD ainda é mais puxado, né? Ainda mais é algo que a gente, de repente, precisaria mesmo passar aí por um treinamento mais especializado e tal. Mas gravar uma devocional, enviar um vídeo, você está ensinando a Bíblia à criança. Uma questão pronta ali, utilizando lições prontas. Mas as crianças vão estar ouvindo também de um homem, né? A respeito da Bíblia Sagrada. Isso é importante, irmãos. Isso é importante, tá? Deus certamente quer nos usar muito mais junto das crianças no ensinamento da palavra para elas, tá bom? Aqui, então, termina o que eu gostaria de falar com vocês. E aí, para concluir, finalizar, para a gente fazer uma oração aqui final e bater um papo final, eu gostaria, então, de que você que sente vontade de gravar um vídeo para uma criança, você receberá do Ministério Infantil a lição, né? A devocional, de forma antecipada, você vai ler, vai gravar o vídeo, vai mandar para o Ministério Infantil, a Bianca, nesse momento, a irmã Miriam, a Manu, a Fabiane, seja quem for, uma delas estará recebendo esse vídeo, ou te orientando de qualquer forma que você tiver com dúvida, para fazer esse vídeo para as crianças e enviar para elas, tá bom? Então, essa forma prática agora. E você também, que, conforme aquele primeiro ponto da questão prática lá, você que quer entrar em contato com uma criança, porque as mulheres têm feito isso, e elas conversaram com elas a respeito de nós, homens, para nós também entrarmos aí, nos engajarmos também nisso. Que é ligar para uma criança, principalmente os meninos, né? E perguntar como é que estão, orar com eles, perguntar como é que está em casa, como é que está na escola, na sala, em aula, né? Se estão estudando online, participar da vida deles ali, né? Entendeu? Então, aí eu aguardo de vocês podem mandar o contato para mim, tá? E aí eu falo com a Bianca, olha, por exemplo aqui, o irmão Fábio, Bianca, ele quer entrar em contato com uma das crianças, tá bom? Aí você manda o nome para mim, ou manda o nome direto para o Fábio, não tem, né? Isso não importa, ela pode entrar em contato direto com o Fábio, enviar lá um nome lá, Fábio, você vai entrar em contato com o Daniel, né? Pastor Tony, e também com o Miguel, o filho do Ismael. Vão ligar para ele e tal. Eu liguei para o Miguel esses dias, né? A gente bate altos papos. Encontrei o Miguel na rua com o Ismael. Rapaz, foi aquela alegria, né? Ele veio para o meu colo, me abraçou e falou exatamente o que a gente estava conversando no telefone. Falou, tio, quando a pandemia acabar, nós vamos bater aquele futebol, vou te dar altos dribles. E ele é bacana pra caramba, né? Então, assim, as crianças se sentem mais próximas de nós quando isso acontece, tá bom? Ainda mais, nós já tivemos contato com elas, né, durante tanto tempo e presencialmente, já estamos agora um bom tempo sem estar em contato com elas, é muito importante elas perceberem o nosso carinho, o nosso amor por elas, tá bom? Então, você, homem, que quer entrar em contato com as crianças, passa um contato para mim, dizendo, olha, quero entrar em contato com uma das crianças, pode mandar um nomezinho e o contato para mim, que eu vou entrar em contato. E você que quer também fazer um vídeo de devocional, da mesma coisa, manda um contatozinho para mim, dizendo que você também quer participar nessa área, de fazer uma devocional para as crianças. Show de bola? Tem alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Quer fazer algum acréscimo, falar alguma coisa, colocar alguma questão? Deixa eu aproveitar aqui, pastor Tony, que deu essa oportunidade, rapidinho. Às vezes a gente pensa que a felicidade e a satisfação na vida vão chegar quando a gente resolver nossos problemas. Então, só você morrer e ir para o céu. Nessa era, não. Vivo aqui na Terra, não existe essa opção de vida, não. Como é que a felicidade vem nessa Terra? Um dos meios, biblicamente, não sei se o pastor Tony já fez essa pesquisa alguma vez, mas é um negócio que eu aprendi uma vez com o autor, me abençoou muito. Ele vai mostrar... Lembra quando a gente fala que a pessoa é carismática? Já ouviu falar desse termo?
carismático, uma pessoa carismática. Mas agora já ouviu falar disso em relação a doutrinas do Espírito Santo? O cara fala assim, o cara ele é católico carismático. O que significa isso? Alguém se lembra? O que é um católico carismático? Tem até aquela RCC, Renovação Católica Carismática. Alguém já ouviu falar disso? O católico carismático é aquele que acredita nos dons espirituais. Você crê em baixo no Espírito Santo, dom de línguas, dom de curas. Os pentecostais também são chamados de evangélicos carismáticos, porque eles creem nos carismata, do grego, ou charismata, que significa dom de poder. E é interessante que a palavra carismata, ela vem da raiz charis, ou charis, que é a palavra grega para graça, alegria, satisfação. Ou seja, biblicamente, olhando para o texto como foi escrito no original, a pessoa feliz, a pessoa carismática, é a pessoa cheia de poder pelo dom que exerce. Já pensaram nisso? Biblicamente, a felicidade não tem a ver com o que eu recebo, mas com o que eu dou. É melhor dar do que receber. A satisfação de um homem está muito mais no que ele faz pelos outros do que pelo que ele recebe dos outros. Todos nós, mulheres também, mas eu digo aqui no caso dos homens, nós estamos falando. Então, por exemplo, você tem um monte de situação para resolver na vida, eu também tenho. Vou morrer com algumas sem resolver. Aliás, várias, provavelmente. Há algumas que não chegaram, vão chegar ainda na minha velhice e tal. No entanto, a minha felicidade está garantida por aquilo que eu faço com os dons que recebi. E um dos dons é ser homem. Um dos dons. Se a gente usar bem isso, a gente vai encontrar mais felicidade. Quando você fizer essa ligação, esse videozinho, você começar a ter o retorno dessas crianças, você vai perceber que muita coisa que não se resolveu na sua vida continuará sem solução. Mas a sua atitude pessimista, desanimada, frágil, muitas vezes oscilante, você vai ter vencido. Vai estar se sentindo bem. Ué, mas o que aconteceu? Não mudou nada, você se tornou útil. Charismata, vem de charis, graça, satisfação, entusiasmo. Pensa nisso, irmãos. Fica aí para a gente meditar e usar bem. Amém. Genesi, você pode orar por nós, Genesi? Essa oração, agradecendo a Deus por tudo que foi falado aqui, né? E pede Pastor? também... pode falar. Pastor? Pode falar. Pode falar. Zedequias. Eu queria que ele estivesse orando pelo Evandro, porque o Evandro está o dia inteiro no hospital, veio em casa e ficou a meia hora aqui, teve que voltar para o hospital com crise de rins, tá bom? Sim, ok, querido. Esteja também aproveitando e orando pelo Evandro, irmão Genesi, tá lá no hospital com bastante dores, né? Problemas de rim, tá bom? Você não ligou o microfone ainda, não? Está com dificuldade para ligar o microfone? Show de bola, meu irmão. Pode... Obrigado, Deus, pela forma que foi falado, Deus, para o nosso coração. Senhor, que tudo foi falado, Senhor, nesse momento, Pai, que nós possamos, Senhor, colocar em prática. Te pedimos, Senhor, pela vida do Evandro, Pai, se encontra no hospital, Pai, que te pedimos, Senhor, que cuide daquela vida, Pai, seja, Senhor, com os médicos, Senhor, que está cuidando dele, Pai, para que ele, Senhor, venha melhorar, Senhor, tirando aquelas dores, Senhor, suas preocupações. Obrigado, Senhor, dê uma boa noite para nós, em nome de Jesus que eu oro, amém. Bem, obrigado, Genesi. Irmãos, podem aí ligar os microfones, podemos papear aí, temos 5 minutos ainda. Bom demais estar com vocês aqui, tá? Tá tudo beleza aí? Não. Davi, ouviu bem aí, Davi? Oi? Ouviu bem? Aham. Tá com a câmera fechada aí, rapaz? A gente tá com saudade de você, rapaz. Papai tá morrendo de saudade. Liga essa câmera aí. Falar distraído, né, pastor? Ah, que você coruja, velhinho. Se envergonha o sujeito, rapaz. Se envergonhando o garoto, rapaz. Papai tá com saudade do meu bonequinho.
Isso, bochechinha. A bochechinha. Ei, Davi! Já era, perdeu, meu irmão. Esse pai é muito coruja. E aí, Rosenberg? Tudo bem, amigo? Tá de folga hoje? Hoje estou. Beleza, cara. Pega, até que aconteceu, hein? A saudade, ó, me viu agora há pouco, já tá com saudade. É muito amor. Eita, senhor. Ué, pai é assim mesmo, né, Joel? Tá igual eu com o Davi, rapaz. Não, trabalho você deu a bola. já tá com saudade. Pastor, Desde 5 horas que ele não me vê, tá com saudade. Como é que é? Rosenberg agora Ele não me vê, tá com saudade. Ah, é? Ué. E aí, Cláudio? Ah, Cláudio tá igual o Sub-Zero, tá igual o Scorpion, com esse negócio amarelo aí na cara aí, ó. Ah, mesmo. Tá igual o Scorpion. Ó, Tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nesse lugar. isso aí. Ué. deixa a Vanessa escutar isso pra você ver. Ué. Vai dormir no sofá, hein? Vai até que horas aí, Cláudio? Oi? Vai até que horas? 9 Até horas. 9? Mas vai perder a novela da Record. Chegar em casa já vai ter começado. Não vejo novela, não, pastor. Sou homem. Não, desculpa. Aproveitou a oportunidade, né? Ó, mexeu com um bocado de homem aí, hein? Mexeu com um bocado de homem aí, hein? Rapaz, não fala assim, não. Deve ter uns 8 ou 10 anos que eu não vejo novela. Fala, só vejo a Ana Maria Braga. Nem televisão eu assisto mais. Só vejo o programa da Eliane. Sou macho. Pena que Faustão vai TV, rapaz. Pessoal, as mulheres vão começar a chegar aí. Aí a gente tem até 8 horas para papear, mas vão chegando, a gente vai atrapalhar. Ah, deixa eu parar de gravar aqui.